Olá, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para essa transmissão ao vivo e para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Conheço os bastidores dessa instituição. E nós temos gravado vídeos denunciando os bastidores dessa instituição. Principalmente da cúpula, né? Bispo Macedo, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir, da cúpula. E me impressiona muito, às vezes, o comentário ou os comentários de algumas pessoas que não conhecem os bastidores da instituição. Não conhecem como que é a vida de uma pessoa, de um pastor, que, por exemplo, com 16 anos, começou na instituição, que não teve oportunidade para estudar, que não teve a oportunidade para se formar, ter uma profissão, que muitas vezes teve que se afastar da família, se afastar dos amigos, impedido de ter filhos, porque a instituição impõe sim que o pastor não tenha filhos, que o pastor faça vasectomia. Então, quando nós divulgamos áudios, divulgamos relatos e também contamos a nossa experiência de como nós vivemos lá dentro e vivíamos lá dentro, nós queremos deixar claro para você que nós não queremos que você saia daí. Não é essa a intenção. A intenção é que você conheça a verdade. Porque a decisão é sua de continuar ou não. Quando nós falamos do desvio de finalidade dos dízimos e ofertas, que a maioria da oferta, a maior parte da oferta do dízimo e dos sacrifícios que as pessoas fazem, não vão para a instituição, vão para empresas de bispos, para o enriquecimento ilícito. Que bispos da Igreja Universal do Reino de Deus bebem sim, eles bebem. Que existe 2 pesos e 2 medidas, alguns são punidos e outros não. Agora, se você quer continuar dentro da instituição, isso é com você. A verdade é que o diabo, ele não vai desmascarar esses líderes, porque o diabo quer que eles continuem fazendo exatamente o que eles vêm fazendo. Se aproveitando da boa-fé das pessoas e levando pessoas a fazerem aquilo que não está na Bíblia, que não está na palavra de Deus. Muitas pessoas não conhecem os bastidores. Você já participou de uma reunião, por exemplo, só com a cúpula? Por exemplo, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir, Bispo Marcos Vinícius, Bispo Renato Cardoso, Bispo Júlio, só esse pessoal? Não, você nunca participou. Eu sei que você nunca participou. E eu vou colocar uns áudios aqui para você. Vamos ver se você consegue ouvi-los. Primeiro, eu vou colocar um áudio de uma reunião
que aconteceu em Atlanta, num sítio que já foi mostrado em vídeos, que a igreja comprou por uma fortuna e depois está vendendo, não sei se já conseguiu vender, por $1 milhão a menos. Ou seja, a igreja, a cúpula da igreja, não se preocupa se vai tomar prejuízo. Porque depois eles conseguem mais através das campanhas e também da corrupção na política. Nessa reunião, e você já ouviu várias vezes o bispo Macedo dizendo que a pessoa não tem que usar a emoção, que não pode usar o coração, que não pode usar a razão. Mas ouça o que ele diz nos bastidores. Uma coisa é aquilo que ele fala na reunião, nos vídeos que ele faz ao vivo, por exemplo, quando ele está no culto. Vamos ouvir, ver se você consegue ouvir. Vamos colocar aqui. Como nós usamos rádio, televisão e evangelismo, o evangelismo, para trazer as pessoas na igreja, a gente tem que usar a alma. O evangelismo é a alma, é a emoção. O evangelismo é a emoção. Você tem que usar a emoção. Você tem que trabalhar com a emoção para trazer a pessoa para a igreja. Assim como a mídia usa, né? O sujeito que trabalha com rádio ou televisão, com a mídia, eles usam o quê? Emoção para atrair a audiência. Emoção para atrair a audiência. Por exemplo, quando o sujeito edita uma revista, a revista tem fotografias especiais, lindas, maravilhosas, colorido maravilhoso. Se não tiver qualidade, a revista, ela não vende. Se não tiver uma fotografia de qualidade, ela não vende. Por quê? Porque não tem alma, não tem emoção. Então tem que arranjar emoção para poder trazer as pessoas, trazer a audiência, trazer o público. Você ouviu? Tem que usar a emoção para trazer as pessoas. Por isso, investem milhões em televisão. Porque passa emoção. Por exemplo, quando uma pessoa manifesta, quando fazem uma edição de vídeo de alguém que supostamente ficou curado. Então, se por um lado ele diz para as pessoas não usarem a emoção, nos bastidores ele diz para usar a emoção, para trazer as pessoas até o templo. E aí no templo eles fazem um trabalho que é dar um envelope, manipular as pessoas. É sempre assim. Quando a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus se sente vulnerável, eles sempre apelam para a emoção. Você lembra que houve uma grande perseguição e a igreja usou obra social, a ABC, a mão amiga, depois acabou. Depois usaram a Fazenda Canaã, que ia fazer a fazenda em todo o Nordeste. Nada. Está lá, nada. Agora eles estão querendo usar novamente a emoção, falando de presídios, que vão construir presídios, aliás, igrejas em presídios, melhor dizendo. Mais uma vez usando a emoção para sensibilizar as pessoas, aproveitando da situação para que as pessoas elas deem seu dinheiro, suas ofertas. Agora, você sabe como que é a vida de um pastor, por exemplo? Como é que é uma reunião de pastor? O bispo Macedo ontem, quinta-feira,
ele fez reunião com os pastores. Eu tenho o áudio aqui da reunião. Não sei se dão 30 minutos, alguma coisa assim. Mas você vai ouvir como que é uma reunião de pastores. Você pensa que é uma palavra, que vai ter uma busca, né? Não, é só cobrança o tempo inteiro. E ameaça o tempo inteiro. Quer ouvir? Então vamos ouvir. Que foram iluminados aqueles que foram que receberam o Espírito Santo. A luz de Deus veio e iluminou. Assim como a luz de Deus foi criada, iluminou e trouxe vida à terra, a luz da fé, a luz do Espírito Santo, que é a fé, nos deu a luz para ver o invisível, para ver o impossível, para ver a guerra que nós estamos travando, uma batalha que chama-se o reino das trevas contra o reino da luz, o reino da luz contra o reino das trevas. Nós somos responsáveis diretamente pela salvação ou perdição das almas que estão ao nosso dispor. Ora, quando você é pastor, se você pensa que isso é uma profissão, que isso é um trabalho que você exerce para poder receber o seu salário, se você se encaixou como um empregado da igreja, como um servo da igreja, então você pode ter certeza que você perdeu a sua visão. Você perdeu a visão. Você não está na visão de Deus. Porque, imagine você, se eu estivesse no seu lugar, no mínimo eu ia fazer, no mínimo duas reuniões por dia, no mínimo, tamanho o desejo de querer ganhar alma. E se, por acaso, a reunião tivesse 10 pessoas, eu ia dar graças a Deus. Se tivesse 2 pessoas, eu ia dar graças a Deus. Eu iria trabalhar com aquelas pessoas como se a igreja estivesse cheia. Porque dentre aquelas pessoas que vieram, você não sabe, você não tem ideia. Mas elas vieram porque o Espírito Santo as trouxe na igreja. E ele as trouxe para você salvar, para você trabalhar. Mas se você despreza aquelas poucas pessoas, logo você está desprezando aquilo que Deus está mandando para você salvar. Então muitos pastores não crescem, não desenvolvem, envelhecem e não aparecem por causa disso. Esse crescer, quando ele fala crescer, os pastores já entendem isso. Que crescer é arrecadar mais. O pastor que cresce na Igreja Universal do Reino de Deus é o que arrecada mais. Então, esse tipo de linguajar, os pastores já entendem. Quem foi pastor entende que crescer, arrebentar, fazer a diferença é crescer financeiramente. Por isso existe um livro do mês nas igrejas, boletas, os bispos responsáveis acompanham. Se houve um crescimento financeiro, vamos continuar. Porque, bom, agora eu tenho meu trabalho, já casei, já tenho a minha igreja, eu vou fazer meu trabalhinho. E fica aspirando, desejando ir para uma igreja maior. Mas se nem na pequena ele cresce e desenvolve, como é que ele vai ficar numa maior? Quem não é que ama pouco, é claro que não vai ser colocado sobre o mundo. Essa é a realidade. O que você faz na vida? Você tem outro trabalho? Você tem um trabalho secular? Você depende de um outro trabalho para poder sobreviver, pagar seu aluguel, ter a sua gasolina, etc. Não, você não tem nada para fazer a não ser ganhar algo.
Bom, aqui ele confirma que o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus não tem outro trabalho. É só a igreja. Mas quando o pastor sai e entra na justiça, o advogado da igreja mente dizendo que os pastores tinham sim a liberdade de ter um outro trabalho, de exercer uma profissão. Mentira! Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus não tem direito a estudar, não tem direito a ter uma profissão. E vou explicar e você vai entender o porquê nessa reunião do Bispo Macedo. Você tem que fazer no mínimo 2 reuniões por dia. No mínimo, isso no mínimo. No mínimo. Você tem o seu dia de descanso, então você vai descansar esse dia. Esse dia é seu. Você não tem que vir na reunião, você não tem que fazer mais nada. Esse dia é o seu sábado, digamos assim. Não sei se é sábado, mas não, é um dia. Nos demais dias, você tem que fazer todo o trabalho. Se você não faz, é porque aí está a razão do porquê que a sua igreja não cresce. Você fica esperando que o auxiliar faça. E você fica sentado de prato pro ar, lá no escritório, fazendo o quê? Qual é o seu trabalho depois da igreja? Qual o trabalho que você executa na igreja? Qual é? Nenhum. O seu trabalho é fazer reunião, atender o povo,